muita alegria de nós estarmos aqui na Terra Santa e um privilégio também muito grande. Quando é que eu ouvi falar sobre Shalom? Quando eu estava no monte, lá em Feira de Santana, orando às 3 da madrugada, há mais de 28 anos atrás, eu ouvi uma voz que falou suavemente, Shalom. Depois me informando, eu sabia que Deus estava falando, mas o que eu aprendi? Que Shalom representa paz. E quando eu vim de volta para o Rio Grande do Sul, Deus me deu instruções sobre o trabalho que tínhamos, que deveria ser a instituição Shalom. Então, eu faço uso dessas palavras, agradecendo a Deus o apóstolo e a Madalena e o Guilherme me dar essa oportunidade. O que nós temos que fazer? Nós devemos fazer. Nós precisamos vigiar que o Senhor vai falar conosco daqui adiante muito mais e temos que estar com o nosso ouvido atento. E por isso nós temos que procurar ter paz uns com os outros, que nós estamos num lugar maravilhoso, num lugar que dá vontade de chorar todo o tempo, aquilo que é o que nós temos. Irmãos, liderança. Jesus, segundo os guias, Jesus ele se deslocava para cá muito seguido para orar com os seus discípulos. E isso é extraordinário. Todos nós temos um hábito de ter na nossa casa um canto para orar, uma sala para orar. Jesus também tinha os seus hábitos. Ele ficava um pouco separado dos seus discípulos para estar orando, buscando. Foi aqui que ele chorou por nós, que ele pediu em Jerusalém. E certamente sentindo já a agonia no seu corpo, porque ele era homem que corria sangue nas suas veias, e ele tinha sentimento de emoção, e ele chorava também, mas ele não era pecador como nós. Mas ele sabia que ele teria que dentro de poucas horas, já na contagem regressiva, ele tomaria uma cruz por todos nós e seria humilhado. Mas aqui foi onde ele se divertiu, aonde ele foi, na verdade, até mesmo dando instrução aos seus discípulos, né? Foi aqui que ele preparou-se no sentido, voltou-se mais para o Pai ainda, e para assumir esse grande compromisso, abraçar a humanidade, preparando-se para o que viria horas depois, já na contagem regressiva. E ao chegar aqui, eu temo e tremo. Quando fala de Monte das Oliveiras, eu temo e temo. E quando eu entro aqui, até mesmo uma folha de uma oliveira tem um grande significado para mim. E até o que pensamos e o que falamos, nós temos que vigiar. E pedir misericórdia para Deus, vigiar, pedir misericórdia, porque nós estamos numa terra onde viveremos aqui futuramente, será aqui o nosso lar, Jerusalém. Que Deus abençoe a todos vocês que saiam cheios do Espírito para as suas casas, seus ministérios, sociedades, enfim. Deus abençoe o apóstolo, Deus abençoe essa guerreira Madalena, tem dado toda a cobertura com excelência, que emociona o nosso coração. Eu não estou muito saúde está um pouquinho da coração, mas eu estou bem. Eu estou bem, estou feliz, estou recordando muito. Se vocês me verem chorar, não é tristeza, mas é de alegria. É dizer, meu coração vive, meu Redentor vive. E eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque eu sei que foi Ele que me trouxe, trouxe Mateus e trouxe todos vocês de um grande propósito. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Ele já deu algumas informações. Quem lembra que ele disse que é o GEC? Prensa de azeite. Só quero levar vocês para um tempo mais antigo. Como que era a prensa de azeite? Era uma grande pedra, que era, aliás, duas pedras. Uma pedra grande, onde ela não era movida, e uma outra era se movida.
colocava-se a azeitona fruto da oliveira ali na pedra, e uma outra batia sobre ela. Extraía-se 4 tipos de óleo. A primeira vez que ela batia, esse óleo servia para fazer sabão. O segundo óleo que saía dela servia para remédio. O terceiro óleo, depois que ela imprensava de novo, servia para cozinhar. E o quarto óleo era para ungir. Então, significa que o fruto era totalmente moído. Então, quando Jesus suou gotas de sangue aqui nesse jardim, que tem outra coisa interessante, quando a gente pensa em jardim no Brasil, a gente pensa o quê? Lugar com várias espécies de plantas, de flores, nas suas mais variadas cores, mas o jardim é o jardim das oliveiras. Vocês vão ver ali oliveiras que são antiquíssimas. Quanto mais furinho ela tiver, quanto mais furo ela tiver, mais anos de vida ela tem. E você vai notar que algumas delas, preste atenção nisso aqui e observe nelas. Algumas já morreram e você pensa que ela já morreu e de repente começa a sair um fruto de dentro dela. Ela se renova. Tanto é que quando a pomba saiu da arca, que Noé havia soltado, ela trouxe um raminho de oliveira que representa a paz. Daí, como a apóstola falou aqui, o Shalom representa a paz até no dia de hoje. Então, essas oliveiras, elas têm muito a ver porque o último óleo, que é o quarto óleo, que é o óleo da unção, Jesus é chamado de ungido. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Agora, voltando um pouquinho para o momento de sacrifício de Jesus. Ele suou gotas de sangue. Essa palavra na medicina é hematidrose. Foi tanta agonia, foi tanta opressão que ele sentiu, que vasos sanguíneos se rebentaram e misturaram-se com o seu suor. A ponto de que Lucas descreve isso, que Lucas é médico, e ele descreve que vieram os anjos do Senhor para o servir. E é aí que ele viu que ele ia passar dentro dessa cidade, nessa humanidade. E ele pede, faça necessidade, se todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E lembrando também que foi aqui, nesse jardim, que ele, reunido com os seus discípulos, eles dormiam enquanto ele orava. E é bem verdade que os filmes relatam isso, que o tentador apareceu ali. Por várias vezes, acredita-se que ele tentou fazer com que Jesus desistisse do Calvário, desistisse de passar por aquilo. Assim como a gente também recebe sempre notícias que precisa passar por isso. Sofrer isso. Para que isso? Vai viver a sua vida, cuida da sua vida. E a gente sempre ouve isso. E por último, eu gostaria de relatar que aqui no Getsemane foi o lugar que Judas o traiu, né? Ele saiu de lá, tinha recebido 30 moedas de prata, o preço de um escravo da época. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Chegou aqui e reconheceu Jesus porque todos eles eram parecidos. Então ele precisava reconhecer Jesus. Ele disse: aquele que eu beijar na face. Jesus pergunta para ele, amados, olha a intenção de Jesus: para que vieste, amigo? Jesus o chama: para que viestes, amigo? E ele ouve a mensagem: que mete comigo a mão no prato, um de vós há de trair. E começaram cada um a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? E Jesus, enquanto Judas diz assim: por acaso sou eu, Senhor? O Senhor podia falar: não, sabe como é? Irmãos, aquele homem saiu dali. Talvez ele pensou que isso fosse ficar oculto.
saiu dali e a Bíblia diz que ele teve um mau suicídio. Porque a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que ele tentou suicídio, mas as suas entranhas se derramaram. Significa que provavelmente a porta arrebentou, não sei o que aconteceu, mas as suas entranhas se derramaram. E o lugar hoje das 30 moedas de prata foi comprado um campo que se transformou no cemitério. Não está morrendo. E os outros nomes, Ouvi. então deve ser questão, não será? Tá ligado, Henrique? E eles têm Tem hora que tá dando mau contato. Escuta bem, vira pra lá, falha. Ah, tá. Então deve estar o sinal daqui. Então é importante que você guarde isso, porque se transformou apenas Vira pra cá, falha. cemitério para estrangeiros. Ok? Mas Israel, Oi? Usaram, mas nem porque Judas, quando saiu da presença do Senhor, ele pegou a moeda, quis devolver, só que os sacerdotes também não quiseram esse compromisso. Não, esse pecado é seu. Jesus sempre disse, o maior pecado tem aquele que me entregou lá. Esse, a pessoa fala, não existe pecado mais, existe sim. Esse é o maior pecado. E ele entregou. Nem eles quiseram receber a moeda de volta. Então Judas pegou e lançou a moeda no templo. E aí eles, para não ficarem com aquela moeda, não voltou para o cofre. Eles foram lá e compraram uma terra que se transformou num campo que chama-se Aceldama, que é cemitério dos estrangeiros. Tá? Mais alguma pergunta? Oportunidade de aprender são essas, gente. Que eu não souber, eu pergunto no cheio. Boa pergunta. Tem banheiro, pastor? Vamos dar 5 minutos. Ah, posso perguntar para ele. Moshe, as 30 moedas de prata compraram um campo que virou cemitério dos estrangeiros, Aceldama, que a Bíblia relata. Ele me pergunta se tem relato de onde está esse cemitério. Está dentro de, vamos dizer, nós vimos o Monte das Oliveiras, vimos um cemitério, mas a verdade é que tem vários cemitérios lá, de diferentes épocas. A exceção dos historiadores é que ficam um canto dentro do Monte das Oliveiras. Ah, é um campo dentro do Monte das Oliveiras. Um cemitério. Mais alguma pergunta? Ok, agora a mim me escutam?